Olá, eu sou Cláudio Ribeiro e essa é a segunda parte de Brincando com o Z. Nesse vídeo vou demonstrar mais algumas funções básicas. Vamos falar sobre stroke, alphas, máscaras, materiais e polypaint. Vamos nessa! Vamos começar carregando o nosso já conhecido projeto Default DynaWax. Você já sabe como escolher os brushes. Agora é hora de aprender algumas propriedades que os afetam. Para facilitar a demonstração, vamos aumentar a resolução do Dynamesh. Mas antes, repare aqui em cima a informação Active Points, pontos ativos, que mostra o número de vértices na nossa tool. Quando temos várias subtools, o número total é mostrado logo abaixo. Vou acionar o Polyframe, teclando Shift F. Vamos então em Tool, Geometry, Dynamesh e vou alterar a resolução para 512. Teclando 512, Enter. Como ainda não fizemos nenhuma modificação na nossa tool, não adianta utilizar o Command no Mac ou Ctrl no Windows e fazer o retângulo sobre o canvas para acionar a retopologia automática, pois ela só atua nas partes modificadas. Então vamos fazer um risco e só depois acionar o Dynamesh. Repare que a malha está bem mais densa e o Active Points reflete essa mudança. Vou desligar o Polyframe. Até agora utilizamos 3 brushes, o Move, o Clay Buildup e o Dam Standard. Vou selecionar o Clay Buildup, B, C, B. Você deve ter reparado que enquanto o Clay Buildup parece adicionar a nossa massinha virtual e quando pressionamos o Alt, ele subtrai, e o Dam Standard, B, D, S, sem o Alt pressionado, subtrai e com o Alt pressionado, acrescenta. Isso é uma função dos botões Z-Add e Z-Sub, adicionar e subtrair em Z. O Dam Standard tem Z-Sub como padrão e o Clay Buildup, assim como a maioria dos outros brushes, tem o Z-Add por padrão. A tecla Option alterna entre os dois modos. Logo abaixo temos o Z-Intensity. Esse slider regula a intensidade com que o brush é aplicado, mais ou menos o efeito da pressão da caneta sobre o tablet. Útil em casos específicos, ou se estiver usando o mouse, ou ainda caso ache o efeito de algum brush muito forte ou muito fraco. Agora repare os 2 círculos concêntricos no cursor do brush. O círculo mais interno é a área mais afetada pelo brush, e a área de atuação cai até 0 no círculo mais externo. O slider Focal Shift regula esse degradê. Esses sliders e botões são específicos para cada brush. Abaixo do ícone Brushes, temos o ícone Stroke. Traduzindo brush como pincel, stroke então é a pincelada, ou melhor, o tipo de pincelada. A primeira delas é dots, ou pontos. Isso quer dizer que o brush fará várias cópias de si mesmo, seguindo o movimento da pincelada, de forma a parecer uma linha contínua, tal qual uma máquina de tatu aplicando pigmento. Muitas dessas funções no ZBrush são interligadas. Por isso, aprender as funções básicas é fundamental. Por exemplo, para explicar o próximo stroke, eu tenho antes que falar um pouco sobre os alphas. Encontramos os alphas no ícone logo abaixo de stroke. Os alphas são imagens em tons de cinza, ou grayscale. Essas imagens são usadas para pintura e escultura. A parte mais escura da imagem pode ser considerada transparente, e quanto mais claro o pixel, maior o efeito. Elas dão forma à ponta do pincel. Alguns brushes, como o Move, por exemplo, não são afetados pelos alphas. Vamos selecionar o Dam Standard, BDS. Observe o seu alpha. É ele que modula a forma do brush, dando um efeito bem forte no centro, que rapidamente diminui conforme vai para as pontas. Agora vou selecionar o Clay Buildup, BCB. Repare o alpha quadrado. Vou voltar ao Brush Standard, teclando BST. Lembre-se que se tiver adicionado ou deletado algum brush, a sua sequência pode ser diferente. O Standard Brush era muito usado em versões anteriores, mas com a variedade que temos hoje, ele é mais usado para aplicação de alphas e pintura. Esse brush também tem por padrão o Lazy Mouse, que é usado para suavizar a pincelada, permitindo linhas e curvas mais precisas. Não vou entrar em detalhes do Lazy Mouse agora, mas você pode ligá-lo e desligá-lo
vindo em Stroke, Lazy Mouse, Lazy Mouse, ou simplesmente usando o atalho de teclado, a letra L. Vamos dar uma pincelada com o Stroke padrão, o Dots. Sem nenhum alfa escolhido, essa é a sua forma padrão, um tipo de calombo. Veja que estou com meu Z Intensity um pouco mais alto que o normal. Vou escolher para ele agora um alfa diferente. E riscar novamente a Tool. Reduzindo o Z Intensity. O alfa passa então a definir a forma do brush. E conforme utilizamos com esse alfa, fica também claro o tipo de Stroke Dots, que também está um pouco ligado ao Lazy Mouse. Voltando ao Stroke, eu agora vou escolher o Drag Rect, ou Drag Rectangle, arrastar um retângulo. É exatamente o que essa Stroke faz. Clicando e arrastando um retângulo sobre a Tool, vamos fazer uma única cópia do brush e o seu alfa. Vou pular agora para o Drag Dot. Com essa Stroke também fazemos uma única cópia, mas enquanto que com o Drag Rectangle temos mais controle sobre o tamanho e a orientação, com este temos um maior controle sobre o posicionamento. Já o tamanho é relativo ao Draw Size. O slider Z Intensity mais uma vez é muito útil com essas strokes, regulando o efeito tridimensional do brush. Vou ao slider Undo para voltar até o nosso estado inicial. Por enquanto, você pode considerar as Stroke Dots e Freehand como sendo praticamente idênticas. As Strokes Spray e Color Spray vão fazer muitas cópias aleatórias do brush, sendo que na pintura o Color Spray proporciona uma variação na cor e são excelentes para dar textura à escultura ou à pintura. A Color Spray, enquanto não estamos usando a pintura, vai ter o mesmo efeito. Mais uma vez, voltar ao estado inicial. Vou escolher novamente o nosso Stroke padrão e retirar o alfa. No ZBrush, a pintura é chamada de Polypaint. Isso porque ela está diretamente ligada aos polígonos, ou melhor, aos vértices que compõem os polígonos. Quanto maior o número de polígonos na malha do objeto, maior a resolução na pintura. Esses vértices, além de guardar informações de cor, também guardam informação sobre o material. A princípio, uma tool não contém nenhuma informação de material ou de cor. Por isso, conforme a gente escolhe um material ou cor diferente, o nosso objeto reflete essas mudanças. Vamos trazer a nossa atenção agora para esses três botões: M, RGB e MRGB. M de material. RGB refere-se às cores Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, que combinadas formam todas as outras cores. E MRGB é uma combinação de material e cores. Então, além de Z-Add ou Z-Sub, podemos trabalhar com os brushes aplicando material, cor ou uma combinação dos dois. Podemos inclusive desligar o Z-Add e trabalhar com um brush aplicando exclusivamente cor ou material. Antes vou reduzir a resolução do Dynamesh para 32, a fim de demonstrar melhor o conceito. Repare que reduzimos o número de pontos e o nosso objeto também. Vou desligar o Polyframe. O procedimento indicado para se começar a trabalhar com Polypaint é, antes de mais nada, preencher todo o objeto com cor, geralmente branco, que não afeta o material. Agora, utilizando o Brush Standard, vou acionar o botão RGB. Escolher a cor branca. Repare que o nosso objeto reflete essa mudança. No menu Color, clicar em Fill Object. Preencher o objeto. Esse botão vai preencher todo o objeto com a cor atual, o material ou ambos, dependendo do botão acionado. Nesse caso, vamos preencher somente com a cor. Agora que preenchemos o objeto com a cor selecionada, ao escolhermos uma cor diferente, a tool não responde mais a essa troca. A cor e o material são duas informações independentes.
podemos preencher um objeto somente com cor. Assim, se trocarmos de material, a troca se reflete automaticamente, pois não temos nenhum material fixado no objeto. Repare também na palheta Tool, Subtool. Este pequeno ícone na forma de um pincel. Ele indica que o modo Polypaint está acionado. Podemos ligar e desligar a visualização do Polypaint por aqui. Você também pode, ao invés de preencher com a cor, ligar o ícone diretamente aqui. Desligando o Z-Add e mantendo o RGB ligado, podemos utilizar o brush para pintar. Nesse caso, eu prefiro mesmo usar o Standard. Vou escolher uma cor diferente. Vou reduzir o tamanho do brush. Repare como, na verdade, estamos pintando somente os vértices. Assim, para usarmos o Polypaint, o ideal é ter uma boa resolução. Vou aumentar novamente para 512 a resolução do Dynamesh. Ligar o Polyframe, Geometry, Dynamesh, 512, Enter. Vou acionar o Z-Add, fazer um risco, Command e arrastar. Vou desligar o Polyframe. Repare como agora temos muito mais resolução para pintar. E estou pintando simultaneamente enquanto faço a escultura. Desligando o Z-Add, somente a pintura. Então, geralmente vamos esculpir primeiro, e só então, quando estivermos nas formas secundárias ou terciárias, que começamos a pintar. Quando trabalhamos com a cor, o slider RGB Intensity torna-se disponível. Com ele podemos regular a intensidade da cor. Agora eu vou abrir novamente o nosso projeto inicial. Temos então uma cor e um material pré-selecionados pelo projeto, mas que não estão fixados no objeto pelo Polypaint, e a resolução de 64 no Dynamesh, que vou aumentar novamente para 512. E acionar o Polypaint, clicando em Tool, Subtool. Repare que ao acionar o pincel, ele preencheu todo o objeto com a cor branca, independente da cor que tínhamos selecionado aqui. No ícone Texture, podemos carregar uma textura para servir como a tinta do Polypaint aplicada por um brush. Essa textura vai se sobressair a cor selecionada na paleta de cores. Então eu vou desligar o Z-Add, ligar o RGB. Vamos selecionar uma textura. Combinando as texturas com os alfas, podemos criar efeitos bem interessantes. Ou ainda com a Stroke Drag Rectangle. Para desativar um alfa ou uma textura, basta escolher Alpha Off, Texture Off. Descendo por este lado da interface, temos os botões Gradient ou Gradiente, o botão de escolha da cor secundária, da cor primária, Switch Colors e Alternate. Vou escolher uma nova cor primária. Repare essa mudança se reflete no ícone das cores. Vou escolher a stroke padrão Dots. Esse botão Alternate significa que quando eu pressionar o Alt, ele vai utilizar a cor secundária, nesse caso o preto. Vou pressionar o Alt e pintar com o preto. Vou voltar o nosso undo algumas vezes. Veja o que aconteceu. Quando eu voltei ao momento antes de eu preencher o objeto com a cor pressionando o ícone do brush, ele agora assumiu novamente a cor selecionada. Vou então preenchê-lo novamente clicando no botão do brush.
Estamos prontos para continuar com o nosso Polypaint. Então, o próximo ícone é o gradiente ou gradient. Com o botão Gradient ou Degradê acionado, a cor principal vai ficar concentrada no centro da stroke e a secundária nas bordas. O botão Switch Color simplesmente troca uma cor pela outra. Agora que você conhece o Polypaint, você pode apreciar o uso da Stroke Color Spray. Repare a variação da cor. Vou então abrir o nosso projeto padrão para falar um pouco sobre materiais. No ZBrush, temos dois grupos distintos de materiais. Os materiais padrão, ou Standard Materials, e os Matte Caps. Os materiais padrão são afetados pela luz do ZBrush, que é modificada através do menu Light. Enquanto que os Matte Caps, que podem ser traduzidos por materiais capturados, são um tipo especial de material e têm a sua própria luz embutida e não são afetados pelo menu Light. A posição de cada pixel na esfera de um Matte Cap representa o ângulo de visão do objeto que aquela cor vai ser aplicada. Para aplicar definitivamente um material ao objeto, você deve primeiro selecionar M e preencher o material da mesma maneira que a cor, em Color, Fill Object, preencher o objeto. Observe que o objeto foi preenchido com o material e com a cor branca. Geralmente vamos aplicar um único material para cada objeto. O resultado visual final do nosso objeto é uma combinação do material, das cores e das luzes. Vamos reabrir o projeto padrão. Vamos então às máscaras. As masks, ou máscaras, têm influência tanto na escultura como no Polypaint, e também é usada em muitas outras funções mais avançadas. As máscaras protegem áreas do objeto de qualquer modificação e têm o seu próprio degradê, ou seja, quanto mais suave a máscara, mais ela permite a modificação do objeto. Para pintar máscaras, usamos o mesmo atalho que aprendemos anteriormente para acionar o Dynamesh, Command no Mac ou Control no Windows. Repare que o cursor torna-se amarelo e o brush também muda para um alternativo. Podemos pintar essas máscaras diretamente sobre o objeto ou iniciá-las sobre o canvas e arrastá-las para dentro do objeto, formando uma máscara retangular. Quando inicia a máscara pelo canvas e com o Command ainda pressionado, você pode mover a máscara pressionando a barra de espaço. Para inverter a máscara, basta dar um clique rápido sobre o canvas com o Command pressionado. Para limpar a máscara, fazemos do mesmo modo que o Dynamesh, fazendo um pequeno retângulo sobre o canvas com a tecla Command pressionada. Se você quiser limpar a máscara e em seguida acionar o Dynamesh, você precisa repetir o movimento duas vezes, uma para limpar a máscara e outra para acionar a retopologia. Vou dar alguns undos. Sempre que estamos com o Shift ou Command pressionados, estamos utilizando um desses brushes alternativos, que também podem ter os seus próprios Stroke e Alpha. Basta selecionarmos as opções com as devidas teclas pressionadas. Por exemplo, para aplicar uma máscara com o Stroke Drag Rectangle e um Alpha, pressionamos Command e, mantendo a tecla pressionada, escolhemos o Stroke e o Alpha. Se quisermos que o Smooth afete apenas as cores, você tecla Shift e desliga o Z-Add, deixando apenas o RGB. Quando carregamos o projeto Default DynaWax, temos a perspectiva e a simetria acionadas. Além disso, temos também o Floor, esse grid ou quadriculado, que aparece embaixo do objeto. Você pode ligar e desligar o Floor clicando no ícone Floor ou usando o atalho Shift-P. Para desligar a perspectiva, basta clicar no ícone ou teclar a letra P. Algumas funções que atravessam o objeto, como as máscaras arrastadas desde o canvas, são afetadas pela perspectiva. Às vezes pode ser útil desligá-las.
Assim, quando eu fizer uma máscara que eu quero que atravesse o objeto de forma perpendicular, ela não vai ser afetada pela perspectiva. Já a simetria pode ser ligada e desligada teclando a letra X. Encontramos os comandos para simetria dentro do menu Transform. Tudo o que você vê na interface do ZBrush está contido dentro dos menus. Observe, por exemplo, a palheta Tools. Quando eu venho no menu correspondente, ela desaparece da gaveta e vem para baixo do menu. As gavetas, ou drawers, podem ser abertas ou fechadas clicando nessas setas. Temos uma na direita e uma na esquerda. Tem também uma embaixo, mas essa tem outro uso. Você pode colocar qualquer menu dentro dessas gavetas. Para isso, basta clicar e arrastar neste pequeno ícone da palheta, que se abre sobre o menu. Para retirá-la, basta clicar neste outro ícone, que aparece quando a palheta está dentro de uma das gavetas. Para abrir os submenus, basta clicar sobre o nome, e dentro de cada submenu vai ainda encontrar mais palhetas. Muitas vezes essas palhetas são bem compridas. Para navegar por elas, seja no menu ou dentro das gavetas, basta posicionar o cursor nas laterais ou entre os itens. Repare que ele se torna uma dupla seta. Então, basta clicar e arrastar para cima e para baixo. Nesta segunda parte, cobrimos mais alguns detalhes sobre brushes, incluindo Stroke, Alpha e Texture. Falamos sobre Z-Add, Z-Sub e Z-Intensity, sobre os modos de preenchimento dos objetos com M, RGB e mRGB, e falamos sobre RGB Intensity, Polypaint, Materials e Masks, e um pouco mais sobre a resolução do Dynamesh. E apresentei o Floor, o Perspective e o Symmetry, e ainda um pouco mais sobre a interface. Cada uma dessas funções ainda conta com uma gama enorme de opções, mas espero com essa demonstração equipá-lo com mais algumas ferramentas na sua jornada de aprendizado no ZBrush. Obrigado por assistir e até a próxima.